Gente, eu estou aqui para contar a próxima parte, como foi a minha cirurgia, que tipo de cirurgia que eu fiz, tá bom? Por que que eu estou falando essa série, gente? Para dar esperança para aquelas pessoas que estão passando por isso. Porque eu creio que num Deus que curava, é um Deus que cura, é um Deus que vai curar, gente. Seja físico, seja emocional, seja ali aquela cura interior, seja uma cura de doença, seja a cura que você precisar. Eu creio que Deus tem o poder de fazer isso. Então, continua aí pro vídeo para mim falar para vocês a minha experiência, tá? Como foi? Então, pessoal, agora eu vou contar para vocês, né, como foi a experiência, como foi a cirurgia e que tipo de cirurgia que eu fiz. Então, após o processo de a quimioterapia 12 branca, 15 vermelha, eu tive um break, né? Eu tive um intervalo de 2 semanas e assim foi marcada a minha cirurgia. Eu fiz a cirurgia no MD Emerson, que em downtown em Houston, Texas. Foi marcada assim, tipo 5 horas da manhã que eu cheguei lá. Cheguei bem cedinho. Daí eu entrei lá, foi na época ainda da pandemia, meu esposo não pôde ir, ele me levou até na porta e ali foi Deus na frente e eu ali com o coração, né, batendo forte. É, chegando lá na cirurgia, na sala, no preparo, né, eu fiquei lá num quarto, onde eu ia fazer uma cirurgia no pescoço e eles iam tirar o nódulo restante para fazer exame também, para ver se tinha alguma resina de câncer ainda no corpo e o nódulo debaixo do braço. A minha doutora da mama perguntou para mim se eu queria apenas tirar o nódulo ou queria tirar a mama toda. Daí eu perguntei para ela o que ela recomendaria. Ela falou que no meu caso, como diminuiu muito, ela recomendaria então tirar o nódulo. Assim eu fiz. Mesmo embora muita gente fala para mim, você deveria ter tirado tudo, que senão vai voltar, vai voltar. Gente, que se vocês não têm coisa boa para falar para as pessoas que passou por isso, em outras palavras, em inglês, shut up, né? Cala a boca, né? Cuidar um pouco mais da sua boca, porque como eu nunca tinha passado por isso, eu não sei, eu pedi recomendação para minha doutora. E ela me falou que essa era a melhor opção, então eu fui com essa, simplesmente isso. Daí então, quando foi mais ou menos 6h30, que eu estava no quarto, veio a enfermeira, ela botou o soro aqui. Ai, gente, nisso meu corpo estava muito bem cansado, né? Eu senti muita dor, mas enfim. Daí veio a doutora, depois dali eles me levaram, eu só vi a doutora da mama. A doutora que ia fazer o do pescoço era outra, porque esse é um tipo de doutor que tem que cuidar somente nessa região, né? E daí quando chegou, eu tava indo, só lembro assim que eu estava indo pro quarto, pra sala de cirurgia, né? Deitada ali. Daí tava a doutora, ela muito simpática, muito querida. Deus tem me abençoado com esses doutores, né? Daí ali ela falou conversando comigo. Daí eu fui naquela sala assim que parecia tudo metal ao redor, com aquelas luzes, né? Daí o homem da anestesia tava ali, falou que ia colocar anestesia, daí eles iam me entubar por causa de eu ia fazer do pescoço, deles iam me entubar, né? Daí ele falou para mim não se preocupar, quando eles fossem me entubar, eu já estava com anestesia, eu não ia sentir nada. E ali, eu lembro que eu estava ali, que o doutor, o anestesista falou para mim que ele ia estar fazendo o procedimento primeiro da anestesia. E eu lembro muito bem que a minha única pensamento, né, porque eu não estava muito conversando, meu pensamento foi: Senhor, que eu tenha certeza da salvação. Se eu não acordar, Senhor, que o Senhor me receba nos seus braços e que o Senhor me perdoe de todos os pecados, né? Porque, falar a verdade, que a gente vê que dessa vida a gente não leva nada, e é verdade, e mais do que nunca a gente sente isso quando a gente está doente, a gente vê que realmente a vida, né, não tem outro valor se não for a saúde, né? Deus estava ali, eles daí assim não demorou alguns segundos e eu já dormi.
Quando eu acordei do procedimento, algumas horas a mais, quando a pessoa faz ali naquele hospital a cirurgia, a gente vai de um lado onde que fica assim, perto de muitos enfermeiros, que ali só fica gente que saiu de cirurgia. E eu estava assim, meio acordando, meio zonza, e uma enfermeira que estava ali do lado, trabalhando no computador. Daí ela começou a conversar, e eu meio zonza, assim, estava acordando. Ela me deu um copo com gelo. Daí eu fiquei ali algumas horas, daí ela falou pra mim assim, me avisa quando você se sentir melhor, quando você já estiver acordada, que daí eu posso te levar você pro quarto. Daí naquilo eu acordei, eu estava com, assim, com, que eu tinha feito, eu estava assim, com coberto meu pescoço, e aqui no meu seio estava com um dreno, estava assim, com meio amarrado, né? Com sutiã, que eles colocaram um sutiã assim de hospital, e eu estava com um dreno que estava dentro lá da cirurgia e um cano por lá de fora, aonde que saía, né, o líquido. Daí eu fui pro quarto, era mais ou menos à noite, umas 6 da noite já. Daí eu cheguei lá naquele quarto, era um quarto individual, e aquele quarto eu gostei muito, porque ficava assim próximo de uma janela, e eu ficava olhando ali a cidade. E depois de uns 10 minutos veio a enfermeira da noite, daí ela falou pra mim que ela ia deixar ali um menu, né? Assim, um papel com as coisas que eu podia pedir, alguma coisa para mim comer, certo? Daí eu perguntei para ela, tem alguma restrição que eu não posso comer? E ela falou, não, você pode comer qualquer coisa. E eu estava sem comer desde a noite anterior, né? Porque lembra quando a gente vai fazer cirurgia, a gente não pode comer, não pode tomar, né? Eu estava nesse processo. Então, eles dão aquele assim, cardápio, e a gente pede direto do restaurante, eles entregam. E o que que eu fiz? Tava com tanta fome na hora que eu acho que eu estava até meio zonza. Pensei comigo, eu vou pedir um hambúrguer, né? A gente não ia. Até eu falei assim, eu vou pedir um hambúrguer. E pedi o hambúrguer. E era para mim ir embora no dia seguinte. Daí, como eu comi aquele hambúrguer à noite, Jesus. Daí, quando no dia seguinte que veio a doutora para ver, a doutora falou que o meu dreno estava inflamado, consequência de gorduras que eu comi no dia anterior. Então eu tive que ficar mais um dia no hospital para ver se meu dreno desinflamava e tendo antibiótico, né? Mas só que foi uma cirurgia assim bem tranquila, que eu quase não senti dores, porque era muito remédio que a gente toma, né? Daí eu vim para casa depois de 2 dias que eu cheguei, daí eu pude vir para casa. Lá foi uns dias bem longos, solitário, né? Mas só que foi um dia assim, muitas partes do dia eu me sentia sozinha fisicamente, mas espiritualmente continuava rica, continuava cheia da presença, né? Isso que é o mais importante, gente. Daí eu vim para casa. Eu dormia quase sentada, até compramos assim, parece uns travesseiros para dormir mais sentada. Eu dormi com aquilo, mais sentada por algum tempo. Depois de 2 semanas, com uma semana eu voltei lá e eles viram que estava melhor tudo. E ela disse para mim que depois eu poderia voltar lá para tirar o dreno, né? Que o dreno era um fio que fica pendurado aqui, e aquilo dali eu tirava a sujeira toda noite e eu colocava uma coisa nova. Só que eu tinha medo de voltar lá e eles tirar, porque eu passei por tantas dores fisicamente também, que eu tinha até medo de voltar lá e eles tirar. Daí o que que eu fiz um dia? Um dia eu estava ali, porque a doutora falou assim, ó, você pode ir lá para as enfermeiras tirar, ou se você quiser, você pode tirar. Mas só que eu acho que ela falou brincando e eu tomei posse. Tomei posse e daí pensei comigo, então se ela falou, daí eu tava com tanto medo de ir lá e sentir dor. Daí um dia eu estava à noite, todo mundo estava dormindo, eu estava orando ali ao Senhor. Falei, Senhor, me dá força, Jesus, onde que eu possa puxar e eu possa tirar esse dreno de mim, Senhor. E eu lembro que eu estava no meu banheiro, no meu quarto, e daí eu fui tirar e não tive essa coragem, né? Me senti descorajada, me senti fraca. Daí eu levantei de madrugada, tava andando na casa, eu sempre andava falando com o Senhor, né? Daí eu fui no banheiro dos meus filhos, eu me olhei no espelho e falei, Jesus, me dá coragem, Senhor, porque
o Senhor fala na sua palavra que o Senhor nos deu o espírito de coragem, não de medo. E naquilo dali eu comecei a puxar e tirei o meu próprio dreno dentro de casa. Eu tirei o dreno, até acho que eu fiz um vídeo antigo, se vocês for procurar. E eu tirei ali, daí eu não precisei voltar ali. Daí, depois de alguns dias outros, eu voltei. Contei pra doutora que eu tirei o dreno, ela não acreditou, né? Que ela até achou que eu não ia fazer, que ela falou brincando, mas eu fiz, porque o Senhor me deu força. E daí ela falou pra mim que eu teria um mês, mais ou menos, pra mim. Não, daí ela fez isso, daí nesse processo que eu estava de cirurgia, eu estava esperando um exame muito importante, que é um exame que quando eles começam a tirar o nódulo na cirurgia, eles começam a ver se tem alguma área ainda afetada pelo câncer. E ela, doutora, daí quando foi dia 4 dia, 3 a